Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivo com mais uma dica. Hoje pessoal, eu quero comentar com vocês sobre uma dúvida aí que um colega meu, essa semana passada, né, entrou em contato comigo para tirar essa dúvida, tá? Eu achei bem interessante a dúvida que ele tinha e quis fazer esse vídeo para vocês, para compartilhar com vocês também, né, sobre o assunto, né, sobre a situação, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente sim, tá certo? Eu tô com esse Renault Clio aqui, né, o Renault Clio 1.0 16 válvulas D4D, somente gasolina, tá bom? Como ilustração, esse carro não vai ter defeito, mas apenas para ilustrar aqui o vídeo, né, pra gente tá falando para vocês, vocês conseguirem fixar melhor a ideia. Então, gente, o que acontece? O carro desse colega lá, ele tava com um cheiro muito forte de gasolina, tá certo? E tava consumindo muito combustível e fumaçando preto lá atrás no escapamento. Quando acelerava o carro, né, pisava no acelerador, ele ficava fumaçando, uma fumacinha escura, não era muita fumaça, mas era pouca fumaça, agora era fumaça preta. E segundo ele, o carro fedia tanto a gasolina que chegava até ao ponto de irritar os olhos, né? Se ficasse perto do carro, ficava aquele cheiro tão forte de gasolina crua que chegava a irritar os olhos e a garganta também. E aí ele ligou para mim e já afirmando que era sonda lambda, tá? Que era sensor de oxigênio, que era essa mocinha aqui, tá? Isso aqui, pessoal, chama-se sensor de oxigênio ou sonda lambda. É muito conhecido aí, né, no nosso meio aí. Quem é da área de injeção eletrônica sabe muito bem, conhece muito bem esse componente, tá certo? Então, na maioria, tá, pessoal, é o que eu quero dizer para vocês, compartilhar com vocês, é o seguinte: na maioria dos casos que se fala sobre carro consumindo combustível demais, carro cheirando a gasolina, ou o cliente fazendo uma queixa, né? O meu carro está bebendo demais. A primeira coisa que se pensa que a grande maioria dos profissionais aí da área, mecânicos, né, de injeção eletrônica, né, ou mecânicos de motores mesmo, mas que conhecem um pouquinho, tem uma noçãozinha aí de injeção, a primeira coisa que vem na cabeça vai ser logo que é sonda lambda. Por quê? Porque a sonda lambda, o sensor de oxigênio, ele influencia sim diretamente no consumo de combustível do carro. Tá certo, pessoal? Só que algumas vezes, tá? Não vai ser sonda lambda. Na verdade, a sonda lambda, o sensor de oxigênio, que é a mesma coisa, tá, pessoal? Quando eu falo sonda lambda, sensor de oxigênio, eu estou falando do mesmo componente, eu estou falando dessa peça aqui. Tá certo? Então, assim, pessoal, eu até arrisco dizer, eu posso até estar enganado, mas assim, baseado nos casos que eu já peguei, eu posso até afirmar para vocês que na grande maioria dos casos de consumo excessivo de combustível, nem vai ser sonda lambda, tá certo? O pessoal troca a sonda lambda, mas não é sonda lambda. Tá bom, gente? Eu arrisco até dizer isso, tá? Não me crucifiquem. Por quê? Eu falo isso porque devido à quantidade, a grande quantidade de casos que eu pego de carro consumindo combustível e não é sonda, tá certo? Então, seguindo o padrão aí, esse meu colega falou: Sérgio, ó, o carro tá assim, tá fedendo muito a combustível, fumaçando preto no escape, e eu acho que é sonda lambda. Eu vou botar até uma sonda lambda e tal, e para resolver o problema. Eu falei: rapaz, olha, é o seguinte, faça o teste de sonda aí direitinho, se mas assim, esse problema aí não vai ser sonda. Se você quiser testar por desencargo de consciência, você testa, mas não é sonda. É o que eu tô falando para vocês. Também, se você tá com um caso desse aí, o carro fumaçando preto no escape lá atrás, não só Renault Clio, tá, pessoal? Não só os carros da linha Renault Clio, Logan, Sandero, mas carro de qualquer uma outra marca, modelo, tá certo? Fumaçando escuro. Gente, fedendo a gasolina, irritando os olhos, aquele cheiro forte de gasolina, tá? Gente, muito cuidado. Sonda lambda nunca, jamais, em hipótese alguma, vai fazer o carro fumaçar preto lá no escape. A sonda lambda não faz isso. A sonda lambda faz sim o carro consumir mais combustível. O carro consome mais combustível do que deveria, mas não tanto ao ponto de ficar fumaçando preto lá no escape lá atrás, ao ponto de você não conseguir nem chegar perto do carro, porque irrita os olhos, aquela catinga de gasolina no meio do mundo e não tem quem aguente.
tá certo? Ela não faz isso, tá certo? O rapaz, inclusive, trocou a sonda lambda do carro lá e não era a sonda lambda, como eu havia dito que não era, tá certo? Colocou uma para teste e tudo, mas o carro ficou do mesmo jeito, com a mesma característica, fumaçando preto. E um detalhe foi o seguinte, que a sonda lambda estava travada. Sonda lambda travada, ela, de vez em quando se movimentava, ficava meio que lenta, assim. Quando dava uma acelerada forte, que soltava o pé do acelerador, que ele entrava em cut-off, né? Você pode procurar aí vídeos falando sobre cut-off, vocês vão entender o que é o corte de combustível, né? Cut-off é aquela situação que quando você pisa no acelerador, que o carro chega acima de 1.500 RPM, o giro, que você solta o pé do acelerador, ele corta literalmente a alimentação dos bicos injetores. Os bicos injetores não mais injetam combustível no cilindro, é consumo zero, tá? Esse fenômeno chama-se cut-off, que é aquela mesma situação quando você vai no freio motor descer uma ladeira, que você coloca o carro engatado. Quando você coloca o carro aí, vai descer uma ladeira muito grande, você coloca o carro aí numa quinta ou quarta marcha e deixa o carro descer. Solta o pé do acelerador e de vez em quando dá uns toquezinhos no freio. Você está numa situação de freio motor. Essa situação de freio motor, tá certo? A central ali, ela entrou em cut-off. O que foi que ela fez? Ela cortou o consumo de combustível dos bicos injetores, ou seja, consumo zero. Você desce todo o percurso de ladeira ali, sem gastar uma gota sequer de gasolina. Por quê? Porque houve ali um cut-off, sistema de corte de combustível. Então, o que acontece? Quando esse colega lá acelerava, que tirava o pé do acelerador, que a central entrava em cut-off, né? Quando ele voltava para a marcha lenta, a sonda lambda até se mexia um pouquinho, se movimentava um pouquinho, mas depois, logo em seguida, travava de novo. Tá certo? Então, gente, isso engana mecânico demais, pessoal, tá? Essa situação. É muito fácil de um profissional condenar a sonda, porque ela tá de fato ela tá travada, não tá funcionando. Então, na cabeça da pessoa, a pessoa diz, ó, se o sensor, que é para estar fazendo leitura, né? Acima de 400 e abaixo de 400, marcando mistura rica, mistura pobre, informando para a central a quantidade de oxigênio que está passando ali. Se é para ela fazer essa leitura e ela não está fazendo, então lógico, o defeito é dela. Mas aí você deve sempre se perguntar, você que é profissional da área, deve sempre se perguntar, realmente, será que o problema é a sonda lambda ou alguma outra coisa está fazendo a sonda lambda não trabalhar direito? Porque sempre é isso, tá, pessoal? Não só para a sonda lambda, mas qualquer um outro componente do sistema de injeção eletrônica, você deve sempre se fazer essa pergunta. É o defeito da própria peça ou alguma outra coisa está fazendo a peça não trabalhar? Porque uma coisa depende de outra. O sistema de injeção eletrônica ele é todo interligado, né? Uma coisa vai trabalhar em função da outra. Tá certo? A gente já vai chegar lá, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, colocou a sonda lambda, porque ela estava travando, e aí a sonda lambda ficou travando, a outra que estava boa ficou do mesmo jeito travando. Tá certo? Como eu imaginei que ia acontecer. Por quê? Gente, é o que eu sempre digo, já falei nesse vídeo e vou repetir. Eu nunca peguei um caso na minha vida, em 15 anos de profissão, né, trabalhando com injeção eletrônica, multimarcas e todas as marcas de modelo de veículo. Nunca peguei um caso. Eu já perdi as contas de quantos casos eu peguei de carro consumindo muito combustível. Mas eu nunca peguei um caso de carro fumaçando preto atrás, cheirando a gasolina forte, o cheiro forte no meio do mundo e ser sonda lambda. Nunca, 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 nunca. E tenho certeza que eu nunca vou pegar, porque sonda não faz isso, tá certo? Agora vamos lá para o que faz. Pessoal, se você pegou um caso desse, ou vai ser o regulador de pressão da bomba de combustível, isso mesmo, tá, pessoal? Quem faz a bomba de combustível ter pressão não é a própria bomba de combustível. Você pode, esse carro aqui, por exemplo, é a gasolina, tá? Ele vai trabalhar com a pressão aí de 2,8 a 3 bar de pressão, tá? 2,8 a 3 bar. Eu posso até estar enganado, me parece até que esse carro é 3 bar e meio, se eu não estiver enganado. Depois eu vou até conferir. Mas, sei lá, suponhamos que ele seja 3 bar de pressão. A pressão máxima de combustível desse carro seja 3 bar de pressão. Se o regulador de pressão, tá? Se você colocar um regulador de pressão lá, aliás, se você colocar uma bomba lá de combustível que ela atinja 10 bar de pressão, a capacidade dela seja de 10 bar de pressão, tá? Mas se o regulador de pressão dele for 3 bar no máximo, é a bomba lá de 10 bar, ela só vai dar os 3 bar mesmo. Ela não dá mais do que isso não. Por quê? Porque quem regula a pressão da bomba não é a bomba, é esse regulador de pressão. Tá certo? De igual modo, assim, de semelhante modo, você pode pegar uma bomba que só dá 12 bar de pressão, e se você colocar um regulador de pressão
de 3 bar, ela vai atingir os 3 bar, porque ele é que regula a pressão. Agora, lógico, a bomba não vai durar muito, ela vai quebrar, porque ela está trabalhando ali forçada. Mas o que eu estou falando, querendo explicar para vocês aqui e ilustrar, é que quem faz a bomba de combustível ter pressão é o regulador de pressão, tá bom? Então cada carro tem o seu regulador de pressão, né, com suas medidas já pré-programadas de fábrica, já prontinho ali já no padrão. Então tem carro que é 3 bar, tem carro que é 3,5, tem carro que é 4 bar, o regulador de pressão, entendeu? Então, se o regulador de pressão desse carro aqui travar, tá certo? Se ele travar a bomba, ela vai jogar, em vez de 3 bar, vai jogar 4 bar e meio de pressão aqui nos bicos injetores. O que é que vai acontecer? Quando a central, tá certo? Abrir os bicos aqui, porque quem vai fazer abrir, quem vai controlar esse tempo de injeção. O tempo de injeção é o tempo que os bicos permanecem abertos, injetando combustível dentro do cilindro, tá certo, pessoal? Tá aqui os bicos injetores, ó. Aqui tem 4. Tem um aqui dentro tem outro ali, tem outro aqui, tá certo? Então o que é que acontece? A central é quem faz esse ajuste aí de tempo de injeção. Então, por um tempo de injeção menor que seja que a central abra ali, a central pode ser que a central entenda assim, o carro está com muito combustível ali, a sonda informa para a central está passando aqui pouco oxigênio, não tem oxigênio zero aqui, então a central vai entender que a mistura está rica, ou seja, tem muito combustível passando e pouco ar. Então o que é que a central vai fazer? Vai reduzir ao máximo o tempo de injeção, vai reduzir a quantidade de tempo que os bicos permanecem abertos. Mesmo assim, com essa quantidade reduzida, como a pressão da bomba está muito alta, que era para ser 3 bar, está com 4 bar, 4,5, vai jogar muito combustível no cilindro, gente. E quando isso acontece de jogar muito combustível no cilindro, a primeira coisa que vai acontecer é a sonda travar. A sonda lambda trava na hora. Ela não consegue ler excesso de combustível, gente. Sonda lambda, gravem isso na memória. Eu vou repetir algumas vezes para vocês fixarem a ideia. A sonda lambda, ela trava com excesso de combustível. Tá certo? Com a mistura pobre, não. Na falta de combustível, ela não trava. Agora, no excesso de combustível, ela trava, gente. Tá certo? Então, a sonda lambda pode travar por quê? Porque o regulador de pressão travou e aumentou a pressão da bomba de combustível. Tá certo? E aí ela trava, trabalha errado. E aí fica saindo fumaça preta lá no escape, o cheiro de combustível no mundo, tá? Excesso de combustível é terrível. Por quê? Porque a pressão tá muito grande, muito alta a pressão da bomba de combustível. Tá certo? Outra coisa que pode fazer a sonda travar também, que pode dar excesso de combustível, é o próprio bico injetor aberto, com defeito. Um bico desse colou aberto, 1 ou 2, ou tá com algum defeito, não tá colado aberto, mas assim tá tipo mijando, na nossa linguagem que a gente fala mijando, é quando o bico ele não pulveriza, ele fica xiringando igual uma torneira aberta, né? Então o bico pode estar nesse sentido aí, xiringando o combustível, né? Xiringando adoidado o combustível no cilindro. Então vai dar um efeito parecido com o efeito do regulador de pressão travado, tá certo? Então vai ter muito combustível, excesso de combustível, e aí vai ficar fumaçando preto lá atrás no escapamento do carro. O cheiro forte de gasolina, né, vai ficar no mundo, né, irritando a garganta, irritando os olhos, e a sonda lambda vai ficar travada. Você pode comprar a sonda lambda original de carrada e colocar, e todas elas vai travar. Não vai ter um que vai funcionar. Por quê? Por causa do excesso de combustível proveniente de bicos injetores trabalhando errado ou regulador de pressão da bomba de combustível com defeito. Agora, se a bomba de combustível der um defeito e perder pressão, ficar com pressão fraca, ele vai dar excesso de combustível? Não vai dar. Ele vai dar falta de combustível. O carro vai ficar sem força, às vezes vai ficar dando estouros, né, pelo escapamento, ou pela admissão mesmo, aqueles estouros, tá? Mas a sonda lambda não vai travar de jeito nenhum. Ela só vai travar se for excesso de combustível. Tá certo, pessoal? No caso lá desse meu colega, o que foi que aconteceu? O problema foi o regulador de pressão de combustível que estava travado. Tá certo? Então, colocou um regulador de pressão novo, o carro resolveu o problema. Parou de fumaça preta no escape, parou de cheirar gasolina e a sonda lambda voltou a funcionar. Tá certo, gente? Todos os casos que eu peguei, né, com essas características aí de fumaça preta no escape, cheirando a gasolina, ou foi regulador de pressão ou foi bico injetor. E nada mais. Não tem nenhuma outra coisa mais que faça isso, tá certo? A central pode dar um defeito. Eu nunca peguei esse caso, nunca peguei, tá? Mas pode sim, eu sei que é possível da central dar um defeito e também ela mandar um comando para o bico injetor e o bico injetor ficar aberto. A central mesmo ficar
pode sim, né, dar alguma pane, algum problema e ela abrir os bicos injetores e ficar um tempo de injeção muito alto ali, né, jogando muita gasolina, muito combustível e também ficar saindo essa fumaça preta lá escura no escape, cheiro de combustível forte e sonda lambda travar. Tá certo, pessoal? Pode sim acontecer. Tá ok? Outra coisa aí, pessoal, que eu sei que é possível, mas eu nunca peguei, né? É o sensor MAP. O sensor MAP também ele pode sim fazer aí o carro dar excesso de combustível, tá? O sensor MAP aqui pode. Tá certo, pessoal? Mas aí a primeira coisa que você tem a fazer quando você pegar um caso como esse, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é primeiro escanear, né? Entrar com o scanner para ver lá se gerou algum código de falha. Isso aí é praxe, você tem que entrar mesmo para ver, tá certo? Depois você vai medir a pressão da bomba de combustível, tá? E para ver se está tudo certo. Se não tiver certo, se tiver a mais do que deveria, você já sabe que é regulador de pressão. E se tiver normal, aí você tem que remover os bicos, tirar os 4 bicos fora e testar na máquina de bico, testar ali, fazer o teste de vazão. Não é fazer limpeza de bico, tá, pessoal? Limpeza de bico, você não vê defeito de bico. Limpeza de bico, você limpa o bico ali e você remonta no lugar. Às vezes o bico tem defeito e você nem viu, porque você só fez limpeza. Tem que fazer limpeza e teste. São duas coisas aí distintas, duas coisas diferentes. Então você deve limpar na ultrassom, mas deve também colocar ali na cuba de teste, nas provetas ali para medir vazão, né, a forma de jato dele, a estanquidade do bico, né? Tem que fazer esses testes, tá bom? Porque o teste é onde você vai identificar se o bico tem defeito ou não. Se você não tem equipamento, não tem a máquina e tal, procura quem tem, paga, mas faz o teste de bico, tá certo, gente? Então, pessoal, era essa dica aí que eu tinha para falar para vocês, tá certo? Eu espero sim que eu tenha conseguido ajudar, né, com essas dicas aí. Lembra aí, carro fumaçando escuro, tá? Por último, a última coisa a se suspeitar é sonda lambda, a última coisa, tá? Não vai ser sonda lambda. Fumaçando escuro, muito escuro lá no escape, fedendo a gasolina, não vai ser sonda lambda. Até pode ser que a sonda lambda tenha defeito, mas não é ela que está fazendo a fumaça preta, tá certo? Fumaça preta vai ser, como eu já falei, regulador de pressão ou bicos injetores, tá bom? Tendo aí também remotas chances de ser central ou ser sensor MAP, tá certo? Então, torno a agradecer a vocês, né, mais uma vez, por estarem comigo até o final desse vídeo. Muito obrigado mesmo, tá? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar. Se eu conseguir te ajudar, deixa seu like, pra gente é importante demais. A gente ajuda aí com as dicas e vocês nos ajudam com o like, tá bom? Não esquece de compartilhar também nossos vídeos, né, para dar uma força aí pro canal, tá certo? Se você tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá certo? Na descrição desse vídeo aí, logo abaixo do vídeo, tem um link de um curso de mecânica de automóveis para iniciante, tá certo? Você pode clicar e conhecer esse curso sem compromisso e ver se é para você, tá bom, pessoal? Então fiquem bem, fiquem com Deus, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.